Mais uma vez, na paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja nosso Deus e Pai por mais essa rica oportunidade. Amém, Jesus. Pelo fôlego de vida, por ter nos guardado, protegido, Glória a Deus. para estarmos aqui no melhor lugar deste mundo, que é a casa do Pai. Amém? Que os irmãos abrissem as Bíblias comigo, na carta aos Hebreus, verso 1. Que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, igreja? Amém. Fábio, pode sentar. Senhor, meu Deus e Pai, essa aqui é a Tua palavra, Senhor. Enche-me, Senhor, da Tua unção, do Teu Espírito, Pai, para ministrar conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha crescer e eu diminuir. Toda vez, Senhor, que o Senhor me usar como instrumento da Tua verdade. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Aqui, irmãos, como disse já Billy Graham, que foi um grande pregador, a palavra do Senhor é como o jornal de amanhã, porque a palavra do Senhor, ela é de eternidade, eternidade passada, eternidade futura, não muda, é fiel, é verdadeira e é rema para as nossas vidas, é a espada do Espírito. E eu, como tenho observado, irmãos, nesta caminhada, principalmente depois da pandemia, muitas coisas estão acontecendo. A gente percebe que essa revelação que nos foi dada agora, onde a palavra do Senhor, que governa todas as coisas, e a minha e a sua vida, e o nosso espírito que anseia pela sua vinda, por muitos ficaram afogadas, muito desânimo, porque muitas vezes se atêm em ouvir a palavra, mas não em buscar aquele que move todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele não é nada menos, não é menos importante, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é a própria palavra que criou o mundo, que criou todas as coisas. A gente vê em Gênesis, a gente vê em João, muitas passagens ao qual declara a excelência, a bondade e o amor do Senhor pela mim e pela sua vida. Então, irmãos, como filhos de Deus, a gente não tem que estar como muitos esperando vir o anticristo, mas esperando a volta do Senhor Jesus para nos buscar. Glória a Deus. O arrebatamento. Louvado seja Deus. E muitas vezes a gente
lê a palavra, medita, mas o que dá vida e o que revela é o Espírito Santo. E aqui nós vimos que desde o começo do mundo, o Senhor Jesus era com Deus, estava com Deus, o Espírito Santo estava também. Os três. Vamos ler aqui em Gênesis 1. O Senhor diz que aquele que pregue a palavra. E como o pastor olhou aqui, é dela que nós precisamos de entendimento, conforme o Senhor coloca no nosso coração. Então diz aqui: no princípio criou Deus céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então estava em caos a terra, que teve uma destruição. Não vou entrar em detalhes agora, que entre o versículo 1 e o 2 teve muitos e muitos milhões de anos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Senhor Jesus já estava presente, porque diz a palavra que Ele que criou todas as coisas, Ele é a palavra, e se pela palavra foi tudo criado, Jesus criou todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aqui a palavra já foi lançada. Haja, de criação de todas as coisas, aleluias. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aqui o Senhor Jesus já estava presente diante do caos, cuidando de todas as coisas, conforme a sua boa vontade, que é perfeita em todas as coisas. Em 2 Coríntios 4:6, testifica, dizendo assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem, uma pessoa, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então que o Senhor mais uma vez, pelo seu Santo Espírito, pela sua palavra, iluminou o nosso conhecimento para despertar esse desejo aleluia, esse desejo da eternidade que tem no nosso coração. Esse desejo só vem porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração, para termos esse desejo ardente por Jesus, por sua palavra, pelo Santo Espírito e por conhecer Jesus. Porque se a gente é amigo, a gente tem que conhecer o nosso amigo. Amém? Em João 6, João capítulo 6, no versículo 6, vamos ler aqui no 2. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele repete novamente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós só temos vida
na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Só nele nós temos vida e vida eterna. E aqui diz, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Como é lindo ouvir essas revelações, né, irmãos? A gente saber que a gente está aqui na nossa igreja, essa chuva lá fora. Muitas vezes a gente poderia, aleluia, como eu sempre digo, a nossa carne querer o conforto, estar em casa, tudo, mas essa sede que nós temos da vontade de ouvir a palavra do Senhor, isso constrange, irmãos, porque a gente tem no nosso coração que a gente não sabe mais viver sem Ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente não consegue mais viver sem ouvir a palavra. A gente não consegue viver sem saber a opinião de Jesus na nossa vida. A gente sem saber que o Espírito Santo está conosco desde que abrimos os olhos de manhã até a noite. Isso é uma alegria, irmãos. Isso não tem preço, irmãos. Não tem preço. Glória a Deus. Eu digo, aquela cruz do Calvário, muitas vezes a gente não vai entender tudo o escárnio que o Senhor passou pela minha e pela sua vida. Para hoje nós temos, Ele disse que era necessário que Ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Amém, Jesus. Para Ele estar aqui, na minha vida e na sua vida esta noite. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus. E aqui no João 6,63, ele diz que a palavra do Senhor João 6,63. O Senhor Jesus, que são palavras dele, diz que o Espírito é o que vivifica, da carne nada se aproveita, nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então não dá para ser crente, irmãos, sem a palavra e sem o Espírito Santo. Amém. Não tem como, irmãos. Glória a Deus. Não tem. Porque se a palavra do Senhor é Espírito, é vida. Nós temos a palavra, que é a palavra que o Senhor ministra no nosso coração, que é por ela que nós somos guiados, nós somos conduzidos. Por ela o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E aqui quando diz ser guiados, irmãos, guiados, eu fui pesquisar para saber a dimensão dessa palavra, porque tudo que o Senhor coloca nesse livro santo, nada em vão, tudo tem muito significado. E aqui guiado, ele quis dizer que ele, aleluia, é como se ele pegasse a nossa mão e nos conduzisse, irmãos. Quando a gente abre o nosso coração para receber ele, para ele ser verdadeiramente o nosso guia, o nosso protetor. Então ele segura na nossa mão, segura para nós sermos conduzidos. Ele vai na frente nos levando, como bebês quando não sabem andar e a mãe pega na mão e conduz a criança. Assim é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém. E ele diz aqui que aquele que verdadeiramente busca, aquele que verdadeiramente em seu coração quer ser conduzido por ele, você verdadeiramente, irmãos, ao você abrir a palavra do Senhor, ele vai se revelar para você, ele vai
mostrar tesouros escondidos. Por isso que cada um que vem pregar, o Senhor dá uma pedrinha, o Senhor dá uma revelação, o Senhor dá uma palavra. Porque eu sempre digo, a Bíblia tem outra Bíblia dentro. Tem a Bíblia espiritual, que é revelada para aqueles que verdadeiramente buscam se encher do Espírito Santo. E isso não é privilégio, não é porque ninguém é melhor que ninguém, é porque você busca. E a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E os discípulos, irmãos, eles aprenderam com a própria palavra da vida, porque a palavra andava com eles. O Senhor ministrava através de parábolas, o Senhor ministrava de acordo com o entendimento deles, e assim é na minha e na sua vida. O Senhor se revela com simplicidade no Evangelho para ser entendido, porque o Senhor, nosso Deus, não é Deus de confusão. Então Ele ministra ao nosso coração, porque o que eu estou ministrando, cada um vai receber a porção de acordo com o que o Espírito Santo achar que precisa. Só Ele tem essa sabedoria, porque só Ele vê o nosso coração. E aquilo, eles andavam com a própria palavra, eles tinham a palavra, mas ainda o Senhor não tinha sido assunto aos céus. Aqui exemplo do apóstolo Pedro, dentre outros. Pedro, que foi uma da base da cristã da igreja. Então aqui Pedro, quando ele tinha só a palavra do Senhor, ele era um pescador, humilde, indouto, como diz a palavra, que está em Mateus 4,18. Ele reconheceu Jesus como Messias. Isso somos todos nós, quando reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, porque o Espírito Santo nos convence disso. E nós acreditamos e cremos, porque o Senhor coloca essa fé no nosso coração, e nós o adoramos, porque nós passamos a ter sede de buscar essa maravilha que é o Senhor Jesus. Pedro andou sobre as águas, porque a fé o levou a isso. Quando ele titubeou na fé, ele afundou. Mas Jesus lhe deu a mão e o socorreu. Aleluia. Esteve presente na transfiguração. Negou Jesus por 3 vezes, se arrependeu e foi um exemplo de perdão. João 21, 15 e 19. Cortou a orelha de Malcom. João 18, 10. Então ele tinha a palavra, irmãos, mas ainda não tinha sido selado pelo Espírito Santo para ser obra daquilo. Por isso que o pastor olha aqui, e hoje não se fala muito nisso, de buscar o batismo, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, porque ninguém confessa Jesus se não tiver o Espírito Santo. Mas os dons serem distribuídos para você poder fazer o ID do Senhor. Para onde você colocar suas mãos, o Senhor ministrar o dom e você fazer a obra de acordo com a vontade do Senhor. Então isso é uma busca, irmãos. Ninguém vai dar para a gente se a gente não for buscar. Isso a gente tem que buscar, como eu busquei, muitos buscaram. Eu me lembro até hoje, foi logo que eu comecei a congregar nessa igreja que o Senhor me batizou no Espírito Santo. Eu fiquei maravilhada. Então, irmãos, a partir do momento que você é selado, a sua responsabilidade também aumenta. Porque também aquele que é muito dado, muito é cobrado. Mas o galardão também é grande. Aleluia. Glória seja Deus. Então aqui ele tinha muitas atitudes carnais ainda, irmãos. Ele tinha a palavra, mas ele não tinha ainda o domínio próprio. Ele não tinha o fruto do Espírito Santo nele. E a partir do momento, irmãos, que nós somos batizados, somos selados,
É pela palavra do Senhor que nos vai encher e nos vai conduzir neste caminho para que o Espírito Santo venha nos batizar. Porque ele diz que ele é aquele que pede, recebe. Então, você não tem que ficar como me veio agora isso, irmãos, porque a gente tem muita meninice na fé. Não é palavras repetitivas, sabe? Como faziam. Quer te batizar, glória, 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 glória. Às vezes você falava tanto glória, esperava tanto aquilo e não vinha, aquilo te frustrava. Mas a partir do momento que você se empenha em ler a palavra do Senhor, Ele mesmo vai ministrando no teu coração. Ele fala que muitas vezes não precisa que ninguém ensine, Ele próprio te ensina, para que você também passe esse conhecimento à frente àquele que ainda não tem a revelação. Amém? Então, irmãos, enquanto ele não tinha esse selo do Espírito Santo, que o Senhor disse que era necessário ficar em Samaria até que fossem revestidos. Isto foi antes do Pentecostes. Ali eles ficaram até que no dia de Pentecostes, aquele vento impetuoso veio, os irmãos conhecem, e todos foram batizados, todos falaram em línguas. Aleluia. A partir dali, Pedro foi transformado. Porque aleluia, o que nos transforma, irmãos, o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali ele pregou com ousadia, em Atos 2:41, ganhou 3.000 almas, a família de Cornélio foi convertida, operou milagres, entre eles a cura de um coxo, pelo qual levou as pessoas a se unirem em fé, em Atos 3:1. Foi preso por suas atividades missionárias e foi liberto por um anjo. E a igreja orando, irmãos, e o anjo veio. Glória a Deus. Diz que a igreja, aleluia, a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é a importância de congregar, a importância da fraternidade dos irmãos, porque é na fraternidade que o Espírito Santo de Deus opera, recebendo com louvores a Ele, com sinceridade de coração, aleluia, em espírito, em verdade, para que Ele venha se mover na igreja. Amém, Jesus. Então, a igreja ainda, irmãos, é um projeto de Deus. Aleluia. Participou do concílio de Jerusalém, onde defendeu a inclusão de gentios na fé cristã, afirmando que a salvação é para todos. Atos 15. Escreveu epístolas, 1 e 2 Pedro, onde abordou temas como fé, sofrimento, perseverança na fé. Assim é na minha e na sua vida, irmãos. Quando que eu imaginaria que eu estaria sendo usada por Deus para levar a palavra? Mas o Senhor escolhe, Ele distribui os dons de acordo com a vontade dEle. Porque de mim não tem nada. Um pouquinho de entendimento é o Senhor que dá. Primeiramente, na minha vida, para a semente sair daqui e frutificar na vida dos irmãos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, pelo sangue de Jesus, Ele teve essa oportunidade de servir a Deus, de levar o Evangelho. Ele foi uma das bases da igreja, porque Ele disseminou a palavra, Ele mostrou as maravilhas que Jesus fez, os prodígios. Então, Ele foi verdadeiramente, depois da conversão dele, um seguidor onde muitos olhavam para ele e só falavam: você é cristão. E assim é nós também, irmãos. O Senhor transformou o nosso caráter, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Não somos perfeitos, mas Ele nos lapida a cada dia. Quando nós o buscamos,
para alcançarmos a estatura de varão perfeito, como diz a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Para sermos agradáveis a Ele em tudo. Pedro teve a oportunidade de nós termos comunhões. E o Senhor precisa de nós. Sim, Deus. Que a gente sabe que a apostasia está aí. Nós sabemos que a vinda do Senhor, os sinais já se mostram. Então, disseminar a palavra, muitos vão nos calar. Mas naquele dia, quando o Senhor te perguntar o que você fez com o seu talento, Ele vai ver que você multiplicou, que você não entregou o seu talento. Aleluia. E o galardão vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Então, irmãos, que nós andemos em comunhão com a palavra do Senhor. Porque em comunhão, com intimidade, que o Senhor derrama a unção. Porque sem a unção do Senhor, é só palavra, irmãos. Sem a unção do Senhor, é só uma canção. Sem, aleluia, a unção do Senhor, é carne, irmãos. E o Senhor disse, como eu acabei de ler, a carne nada se aproveita. Então, que nós venhamos nos esforçar, buscar ao Senhor, ler a palavra, meditar na palavra, orar, irmãos, orar. A gente tira tempo para tudo, tem que tirar tempo para oração. Amém. Sabe? Que Ele está conosco o dia inteiro, a gente está distraído com todas as coisas e muitas vezes só lembra na hora que precisa. Não é assim, irmãos. O Senhor diz que em tudo a gente tem que dar graça. Em tudo. Então, irmãos, que nós venhamos buscar essa intimidade com o nosso Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Porque eu digo, irmãos, nós não sabemos quando vai ser o último dia da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós servimos a Deus, como Ele diz, Ele é Deus de já, e nós também temos que ser servos já. Amém. Amém? Glória a Deus, oportunidade, em nome de Jesus.